Olá, tudo bem por aí? Sou Luçara Manhães, de Campos dos Goytacazes, no interior do estado do Rio. Sou dentista, especialista em prótese e implantodontia. Sou mestre e doutora em dentística restauradora. Esse ano eu estou muito feliz porque eu completo 25 anos de profissão e eu quero muito contar a vocês a minha história, para vocês verem o quanto é importante nós seguirmos o coração na hora de tomar decisões na vida. Desde criança, eu sempre fui muito inclinada para as artes de uma forma geral. Eu tocava piano, desenhava os retratos das minhas amigas na escola, retratos realistas mesmo. Dançava, cantava, e eu acho, sinceramente, que essa minha parte artista foi o que me influenciou a fazer odontologia estética, né? Que é a parte artística da odontologia. E tudo começou quando eu tinha 12 anos, quando eu tive a minha primeira cárie. E aí eu fui fazer a restauração com o meu tio, ele é irmão da minha mãe e meu padrinho. E foi aí que eu me encantei pela odontologia. Eu amei o jeito que ele restaurou meu dente, mexendo com todos aqueles instrumentos, fazendo aquela massinha de resina, e fez uma resina linda no meu dente. O cheiro do consultório, normalmente as pessoas não gostam. Eu amei o cheiro do consultório, fiquei logo apaixonada por tudo aquilo, aquele ambiente todo limpinho, todo branquinho. E aí eu passei a estagiar lá no consultório dele. Sempre que eu tinha um tempinho, eu ia para lá e ficava lá admirando o seu trabalho, ficava enfiada lá no consultório do meu tio. E ele, além de padrinho, foi maior incentivador por ter escolhido a odontologia estética e a especialidade dentística restauradora, né? Isso me influenciou muito a fazer odontologia. Tá? Especializado em dentística, ele fazia muitas resinas, muita prótese, e foi assim que eu me apaixonei pela dentística. E aí, quando eu fiz 17 anos, eu terminei o terceiro ano do ensino médio e eu decidi fazer a faculdade de odontologia. Mas eu já sabia o que eu queria fazer. Eu queria fazer as amadas resinas. Endo, pério, prótese, exodontia, cirurgia, nada me completava. As resinas era o que eu queria aprender. Infelizmente, naquela época, a disciplina de dentística ela era basicamente o ensino de amálgama, né? E ninguém fazia resina. Todo mundo só fazia amálgama, ensinava amálgama na faculdade. E eu doida para fazer resina. Então eu não consegui aprender a fazer resina na graduação, mas eu consegui ser monitora de algumas disciplinas. A disciplina de dentística 1, dentística 3, prótese 1, prótese 3 e odontopediatria. E aí isso despertou o amor pelo ensino. Ali eu defini que eu queria ensinar. Então, assim, além das turmas que eu monitorava, que eu amava ensinar, eu ainda gostava de ensinar para os meus colegas de turma, quando eles me perguntavam alguma coisa relacionada à dentística restauradora, porque eu simplesmente respirava dentística o tempo todo. Eu lia aqueles livros de Mondelli, Baratieri, Conceição, eu lia todos aqueles livros antigos, eu vivia enfiada na biblioteca lendo aqueles livros, né? Então eu me destaquei muito na dentística, que era o que eu mais amava. E aí, em 95 eu me formei e como todo recém-formado eu não tinha onde trabalhar e não tinha pacientes. Aliás, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer na minha vida. Eu não sabia se mudava para outra cidade, se montava um consultório ou se fazia um concurso público, não sabia. Ou se fazia especialização, né? Mas especialização eu não tinha dinheiro para fazer mesmo. Acabou que eu preparei meu currículo, que tinha apenas a graduação e uns 2 congressos que eu tinha ido no Rio de Janeiro, e fui para o centro da cidade deixar meu fabuloso currículo em algumas clínicas. O que aconteceu? Não conseguia absolutamente nada. Ninguém nunca me chamou. E todos os meus amigos de faculdade, eles já estavam trabalhando em algum lugar. Alguns estavam fazendo especialização, outros conseguiram emprego em clínicas, outros conseguiram trabalhar no exército, na marinha, né? Outros conseguiram emprego público através de indicação política, né? E eu em casa, assistindo televisão e comendo biscoito. A minha cabeça só pensava isso. Se eu fizesse logo uma especialização, seria saída para mim. Mas eu não tinha dinheiro, né? E aí, eu super triste, doida para trabalhar, mas não tinha nem onde trabalhar e nem em quem, né? Não tinha os pacientes. Daí meu pai e minha mãe, vendo aquilo, resolveram montar um consultório para mim.
numa salinha que ele tinha no centro da cidade, pequenininha, num predinho antigo, né, numa área popular da cidade. Aí nós fomos comprando equipamentos de segunda mão, pegando outros emprestados com um dentista amigo, um outro tio meu que tinha uns equipamentos usados também emprestou, né? E aí o consultório ficou pronto. E aí o que aconteceu? A mesma coisa, eu fiquei parada esperando os pacientes que nunca apareciam. Ou seja, tínhamos tomado a decisão errada. E eu ainda tinha outra coisa, ainda tinha contas para pagar. E aí eu e minha irmã, a gente dividia os dias de ir. Eu ia dia sim, dia não. E aí no meu dia eu sempre ficava parada esperando alguém aparecer. Por ilusão, ninguém nunca aparecia no meu dia. Daí eu tive uma ideia. Eu levei todos os meus livros para o consultório e ficava lá estudando, só que chegava uma hora que a gente cansa de estudar, né? Eu cansava de estudar e sentia assim um vazio enorme dentro de mim, pensando, poxa, eu poderia estar fazendo alguma coisa mais interessante, eu estou perdendo um tempo precioso aqui, né? Podendo ajudar, podendo fazer alguma coisa com o que eu consegui na faculdade de conhecimento, né? E estava enfiada naquele consultório, vazio e sozinha. Mesmo porque eu não podia pagar um auxiliar. Mas auxiliar para quê também? Eu não tinha paciente. E aí, como eu sou boa para ter ideias, eu tive outra ideia. Eu iria atender um dos porteiros do prédio, de graça, só para praticar resina composta, porque eu vi que ele tinha vários dentes cariados e que precisavam ser restaurados. E aí, como era a minha paixão, né, resina composta já era minha paixão, e eu não consegui praticar na faculdade, não consegui aprender a fazer resina composta na faculdade, lá fui eu trabalhar na boca daquele porteiro. Quando eu terminei de fazer o seu tratamento, eu pedi para ele levar a família, filhos, esposa, né? E aí isso iria me ocupando, eu iria praticar, ia ganhar experiência, né? Errando e acertando, né? Definindo minhas técnicas, inventando formas de fazer mais legais, mais rápidas, né? E ali eu consegui desenvolver algumas técnicas. Eu consegui facilitar meu trabalho, sempre preocupada com a saúde gengival e a excelência estética, né? E sempre trabalhei bastante para poder conseguir essa excelência. E aí eu terminei o tratamento dessa família, né? E aí como fazer resina composta me fazia feliz. Nossa, mãe, era assim uma felicidade, uma paixão, era uma terapia para mim. E isso confirmou a minha decisão mais uma vez na especialidade de dentística restauradora, né? Eu desejo trabalhar com resina composta, de transformar os sorrisos, era desde daquela época, era assim fundamental para mim. E ajudando pessoas que jamais poderiam pagar por um tratamento desses, né? E aí, em pouco tempo, todos os porteiros do prédio já estavam batendo na minha porta, querendo ser atendidos por mim. Daí eu consegui cobrar baratinho para eles, só para poder pagar o material, pagar o condomínio e a luz e praticar cada vez mais. E aí eu estava ficando famosa entre os porteiros. Era Deus no céu, doutora Lussara na terra. Eu era a rainha dos porteiros. Naquela época, eu ainda fazia o estágio no consultório do meu tio. E olha que legal. Assistindo às obras de arte que ele fazia nas resinas compostas, eu tentava reproduzir nos pacientes. E aí eu ia tentando fazer igual como ele fazia. E ainda colocando o meu jeitinho também ali no meio. E aí naquela época eu já aprendi o quanto é importante assistir alguém experiente trabalhando e o quanto isso nos enriquece. Eu tinha definido a especialidade que eu seguiria e as especialidades que eu nunca faria. Praticando durante 1 ano, eu consegui perceber que a odontologia estética era a minha paixão para a vida e que eu nunca iria fazer endo, pério, odontopediatria, cirurgia. Isso ficou definido em mim. Daí a pouco tempo, como num passe de mágica, surgiu a oportunidade de fazer mestrado em Bauru com o Dr. José Mondelli. Olha que máximo! Porque o Dr. José Mondelli era amigo do meu tio José Roberto. Eles se encontraram em vários congressos e aí ficaram amigos. E aí o Dr. José Mondelli pediu alguém para poder ir para Bauru fazer mestrado com ele. Eles são amigos até hoje. E aí quem que ele mandou? Euzinha. Fiquei radiante com essa oportunidade. Nossa, já pensou? Estudar com o autor dos livros que eu tanto estudei, né? Ter aula com ele. Eu nem acreditava que isso estava acontecendo comigo. Estudar com o guru da odontologia, né? Na dentística restauradora e sem pagar nada, recebendo bolsa do governo.
E olha que eu me lembro que a bolsa era R$ 700, eu me lembro até hoje. Eu me virava com R$ 700 por mês. Eu comia de bandejão, só andava a pé, nem dinheiro para o ônibus eu tinha, mas eu estava assim, realizando um sonho, eu sabia que todo sacrifício valeria a pena. Tá? Eu comecei o mestrado assim, morrendo de medo, uma menina do interior do Rio de Janeiro, de uma faculdade particular, que não sabia nada, né, direito, não sabia nem ligar o computador, aliás, eu nem tinha computador em casa, né? Aí eu teria que preparar aulas no PowerPoint, ler artigos, tudo em inglês, preparar monografias e seminários, dar aulas. Nossa, foi surreal. Foi assim, eu sofri demais, né, até me adaptar. Eu entrei no mestrado achando que eu fosse assistir aula. Pura ingenuidade, eu ia dar aulas para os professores, né? E meus colegas de turma eram muito experientes, eles já eram professores de faculdades públicas no Nordeste, no Sul, formado pela USP, pela Unicamp, né? Eles já sabiam muita coisa e eu não sabia quase nada. Eu me esmerei ao máximo no mestrado, nossa, eu fui a primeira aluna a de defender a dissertação. Eu aprendi muito com meus colegas mais experientes. Afinal, eu tinha 22 anos de idade, eu era a caçulinha da turma. Todos eles já tinham uma estrada percorrida, bem diferente de mim. Eu aproveitei ao máximo tudo que eu podia. Eu, assim, absorvi ao máximo dos meus colegas, dos meus professores. Eu estudei muito. A minha casa era a biblioteca, eles brincavam comigo que a minha casa era a biblioteca. Fiz muitos casos clínicos, auxiliei muito a minha parceira de clínica, que era muito caprichosa em tudo que ela fazia. E aí, por sorte, eu acabei pegando um pouco do seu jeito de trabalhar. Nós nos tornamos muito amigas e até hoje a gente se fala. Ela é de Maringá, uma pessoa maravilhosa, né? E assim, gente, assistindo a gente aprende muito, mas muito mesmo. Eu tenho muita gratidão por ela e pelo meu orientador, que foi o professor Carlos Eduardo Franciscone, e que eles foram fundamentais para mim naquela fase. Após a minha defesa, eu fui a um congresso de pesquisa em Washington, chamado IADR. É um congresso mundial na pesquisa odontológica, para apresentar a minha pesquisa que eu fiz na minha tese de mestrado. E aí foi sensacional estar lá nos Estados Unidos apresentando meu trabalho, junto de todo aquele pessoal do mundo todo. Eu apresentei em inglês, foi a minha primeira viagem ao exterior, eu fui sozinha. Né? Meus pais ficaram aqui, ficaram muito orgulhosos de mim, ao mesmo tempo ficaram muito preocupados, porque foi a minha primeira viagem, eu tinha 22 anos, mas deu tudo certo, foi uma experiência assim maravilhosa para mim, foi fundamental na minha carreira, né? E eu fui com muita coragem, né? E quando eu voltei, o meu orientador, o professor Carlos Eduardo Franciscone, ficou muito orgulhoso de mim e me convidou para fazer o doutorado lá em Bauru mesmo. Mas eu preferi fazer na USP de São Paulo, que ia ser uma vivência diferente para mim, uma outra cidade, outras pessoas, e foi a melhor coisa que eu fiz. Lá no doutorado eu fiz muitos amigos, fiz experiências melhores, fiz muita pesquisa, auxiliei outras pesquisas dos meus amigos, foi fantástico. Colocaram meu nome em vários trabalhos internacionais, publicados em revistas internacionais, trabalhei com adesividade, com laser, e aí eu voltei do doutorado para lecionar na Faculdade de Odontologia de Campos. Eu amava ensinar, eu amava meus alunos, eles eram tudo para mim. E aí eu inventava formas para facilitar o trabalho deles. Eu já vim de lá do mestrado e do doutorado com alguns métodos para melhorar a excelência e a rapidez deles na hora de fazer resina, né? Eu preparei muitas aulas, eu lembro até hoje, preparei aula de risco de cárie e de ligas metálicas. Eu amava dar aula para eles, mas eu gostava ainda mais da clínica, na clínica que eu mostrava o meu talento realmente. Então eu cuidava dos diários, eu preparava as provas, corrigia as provas, fazia tudo com muito amor, sabe? Eu era muito feliz dando aula na faculdade. Só que aí eu precisava ter meu próprio consultório, né? E aí eu montei um consultório em outro local da cidade, totalmente novo, comecei tudo de novo, só que aí de uma forma diferente. Eu já estava sendo vista como uma autoridade na dentística, porque eu vim de um mestrado na USP, por eu lecionar na faculdade, né? Eu já consegui um pouco mais de nome, né? Eu casei, tive minhas filhas, mas nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de ter consultório, né? E eu saí da faculdade. Quando a minha filha mais velha tinha 2 aninhos, eu estava me sentindo muito sobrecarregada e aí eu precisei sair da faculdade, mas eu continuei no consultório. Cuidei delas, foi ótimo, pude acompanhar o crescimento delas, né?
E aí eu sempre estava voltando à faculdade de Campos porque eu fiquei amiga das professoras de odontopediatria e elas sempre me chamavam para resolver casos de estética nos pacientes da especialização de odontopediatria. Nossa, e era muito bom, porque aí eu conseguia fazer os casos, divulgava meu trabalho entre as alunas delas, né? E elas foram fundamentais para mim também, porque eu fiz muita resina lá no curso delas, fiz muita resina no consultório, eu praticamente respirava resina o dia todo e todos os dias, né? E aí eu fui desenvolvendo técnicas para deixar minhas resinas mais rápidas e mais bonitas. Só que aí, com o tempo eu precisei me especializar em prótese dentária e implantodontia para poder completar o trabalho de reabilitação que eu fazia nos meus pacientes. Então, com o implante e com a prótese, eu ganhei conhecimentos e desenvolvi uma técnica de reabilitação com resina composta, no qual eu levanto a DVO e devolvo as guias de desoclusão dos pacientes, tudo em resina composta. Né? E isso ajuda muito os pacientes a mastigar melhor, ter mais estética, né? Eles gastam bem menos porque a gente não tem o custo do laboratório, né? E é um trabalho altamente gratificante. Eu fiz muitos cursos no Brasil, fora do Brasil, né? E em 2010 eu fui convidada pela ABO de Campos para ministrar um curso de atualização em dentística restauradora. Nossa, eu fiquei muito feliz com o convite, montei a programação sozinha, montei todas as aulas teóricas sozinha, né? Eu consegui os pacientes, ia conseguindo os alunos foram surgindo, né? Através da faculdade também, que eu dei aula, né? E aí eu fiz o meu melhor para poder oferecer tudo o que eu podia de melhor, né? E o que eu aprendi ao longo desses anos para os meus alunos nesse curso de atualização em resinas compostas na ABO. E esse curso é um sucesso até hoje, né? Minha paixão pelo ensino da dentística só aumenta. E há 4 anos atrás, eu já não estava mais aguentando levar esse curso sozinha, já estava cansada. Eu convidei um professor de prótese e implante para me ajudar na parte de prótese, que foi fantástico. Ele trouxe novo gás para o curso e tudo melhorou. E aí nós chamamos auxiliares para a nossa equipe, que são nossas ex-alunas que se destacaram, né? Elas nos ajudam muito, elas são maravilhosas. Nossa, sem esse pessoal eu não sei mais o que eu iria fazer, né? E esse curso é um sucesso e eu adoro. E olha, em 2019, ano passado, eu realizei mais um sonho. Eu inaugurei a Insight Imersões, onde todo mês eu dou os meus cursos hands-on e é sempre uma festa, a turma está sempre lotada, vem gente de outras cidades, de outros estados, do Espírito Santo, de Minas, né, do interior do Rio, né? Minha paixão é ensinar dentística e as maiores recompensas para mim são 2 coisas: os meus pacientes que têm a vida e o sorriso transformados por mim e os alunos que se apaixonam pela dentística através de mim. Ano passado, eu até ganhei um apelido pra lá de lindo, lá no curso que eu fui dar em Teresópolis, e agora eu sou a fada das resinas. Eu estou sendo convidada para ministrar meus cursos em outras cidades, como Niterói, Macaé, Vitória, Teresópolis, Cachoeiro, Juiz de Fora. Isso vai me animando cada vez mais, né? Porque eu estou levando as minhas técnicas, né, que eu desenvolvi para pessoas que não podem vir até aqui. Então, assim, eu tenho meu espaço aqui e eu também tenho viajado muito para dar esses cursos, né? Pessoas que não podem deixar sua família, não podem deixar seu consultório, enfim, eu estou levando essa oportunidade para essas pessoas. Então, gente, eu estou conseguindo mostrar para elas o potencial fantástico das resinas compostas e do fator transformador e libertador de se trabalhar com excelência, transformando a vida dos nossos pacientes. Mas como eu amo ensinar demais e quero propagar, né, essa expertise que eu adquiri para o máximo de pessoas possível, eu resolvi ensinar através das mídias sociais. Eu vou passar muita dica, muita técnica legal aqui para vocês. É só vocês me seguirem no Instagram, no Facebook e no YouTube. No Instagram e no Facebook eu tô como Lussara Manhães Online e no YouTube é Lussara Manhães. Vocês não vão se arrepender. Segue lá. Gente, além disso, além de contar a minha história, eu tenho um conselho para dar para vocês. Para quem se formou há pouco tempo ou para quem está insatisfeito com a profissão, ou às vezes a sua especialidade não está te completando mais, né? E você às vezes precisa se reencontrar. Eu tenho vários conselhos para você. Alguns conselhos para você. Primeiro, faça vários cursos de especialidades que você goste. Primeiro aqueles cursos rápidos, presenciais, hands-on, né, que são mais baratos, que são
de apenas 2 ou 3 dias, né? E depois você parte para os cursos clínicos de atualização. Então, assim, faça cursos online de vários professores, faça um portfólio de conhecimentos, vai unindo técnicas e monte a sua própria técnica. 2. Dê um jeito de praticar, nem que seja nos seus parentes, nos seus funcionários, nos funcionários dos seus amigos, né? De graça, nem que seja no manequim de plástico. Dá um jeito de praticar. Compra o material e pratica. 3. Não abra consultório logo de cara, não. Vai criando sua carteira de pacientes, trabalhando para alguém, né? No consultório de alguém, na clínica de alguém, com porcentagem ou com aluguel de dia, né? Ou assim, melhor ainda, se você conseguir uma clínica que tenha bastante movimento, se propõe a fazer clínica geral. Ou então, você segue esses cursos todos que você fez e desenvolve a sua técnica e vende a sua técnica, né? Fale que você já está se especializando em dentística estética. 4. Tenha um mentor para te dar conselhos, tanto odontológicos quanto de vida. Um dentista, assim, mais velho, um professor que você admire, alguém que tenha mais experiência, que tenha uma história de vida legal, que possa te ensinar coisas que ele aprendeu ao longo dos anos, né? Dê valor a esses ensinamentos, siga seus conselhos. 5. Depois de conseguir trabalhar com qualidade, anuncie aos 4 ventos que você é excelente naquilo em que você se propõe. Fotografe seus casos clínicos, faça vídeos, divulgue, poste, publique, enfim, faça as pessoas notarem seu trabalho. Enfim, meus amigos, resumindo, enfrente essa fase difícil de forma mais leve possível. Não se estresse, não desanime e, principalmente, continue estudando. Procure praticar o máximo que você conseguir. Assim, um dia, você vai estar apto a escolher a especialidade do seu coração, que foi como aconteceu comigo. Sejam persistentes, corajosos e bons, que o sucesso um dia vai chegar para você. E o sucesso chega para quem vibra positivo. Espero que vocês tenham gostado da minha história e obrigado por assistir. Acredito que a minha história pode inspirar você em algumas coisas, né? Venham comigo que eu vou passar para vocês algumas questões bem legais em relação ao mundo maravilhoso das resinas compostas, tá? Com as minhas técnicas e ideias que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Grande abraço para você e vejo vocês no próximo vídeo.